Nesta aula de raiz quadrada, aula 1, nós vamos conhecer o que vem a ser isso, raiz quadrada. Então, primeiro, este é o símbolo da raiz quadrada. Esse operando aqui desta forma aqui. Muitas vezes ele vai vir com esse 2 aqui, nesse lugarzinho, ou muitas vezes vai vir sem. De qualquer jeito, eu preciso entender que isso aqui, a gente lê como ó, raiz quadrada. É isso aqui ó, que vocês vão fazer. Ó. Isso aqui é raiz quadrada. Às vezes vai vir com 2 aqui, que significa raiz quadrada, do mesmo jeito. Então, como que a gente lê esse símbolo da raiz quadrada para saber a raiz quadrada de um número? Nós vamos ler assim, ó. Esse símbolo aqui, nós vamos ler qual é o número que vezes ele mesmo é. Por exemplo, aqui, ó. Como que eu vou ler isso aqui? Qual é o número que vezes ele mesmo é 25? Qual é o número que vezes ele mesmo é 16? Qual é o número que vezes ele mesmo é 81? Qual é o número que vezes ele mesmo é 100? Qual é o número que vezes ele mesmo é 36? Qual é o número que vezes ele mesmo é 9? Qual é o número que vezes ele mesmo é 4? Qual que é o número que vezes ele mesmo é 49? E qual que é o número que vezes ele mesmo é 64? Então é desta forma que nós vamos ler a raiz quadrada. E ó, ela pode vir tanto com o 2 aqui, como pode vir sem nada. É a mesma coisa, tá? Então, para você poder responder isso aqui, você tem que saber de cor o que eu tenho aqui na folha de trás, ó. Você tem que dominar isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui a folha. Você tem que saber fazer esse tipo de conta. Vamos me concentrar nessa coluna do meio aqui, ó. Você tem que saber de cor essa tabuada. 2 vezes 2 é 4. E se você sabe que 2 vezes 2 é 4, você vai saber que 20 vezes 20 é 400. E quando a gente estiver trabalhando com números decimais, você vai saber que 0,2 vezes 0,2 é 0,04. Você tem que saber que menos 2 vezes menos 2 também é 4. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Sinais iguais, mais. Menos 20 vezes menos 20 também é 400. E menos 0,2 vezes menos 0,2 é 0,04. Sinais iguais na multiplicação, sinal positivo aqui mais. Então você tem que saber 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 30 vezes 30, 900, 0,3 vezes 0,3, 0,09, 3 negativo vezes 3 negativo é 9. Você tem que saber que 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 36, 7 vezes 7 49, 8 vezes 8 64, 9 vezes 9 81, 10 vezes 10 100, por aí vai. 100 vezes 100 10 mil. Por quê? O que é isso aqui, ó? Isso aqui ó, é um número vezes ele mesmo, que dá quanto? 4. Um número vezes ele mesmo, que dá quanto? 4. Então, se nós vermos aqui, ó, já vamos aprender que raiz quadrada tem 2 resultados. Vamos ver? Qual é o número que vezes ele mesmo é 25? 5. Então, isso aqui é 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Tem outro número que vezes ele mesmo dá 25? Tem. O 5 negativo vezes o 5 negativo. 5 vezes 5, 25. Sinais iguais, mais. Então, a resposta, qual é o número que vezes ele mesmo é 25, ou seja, a raiz quadrada de 25, é o 5 e o menos 5. Muitas vezes a resposta vai vir assim, ó, é o 5 positivo e o 5 negativo. Ó. Então, é o 5 positivo e o 5 negativo. Qual que é o número que vezes ele mesmo é 16? Poxa, é raiz quadrada? Eu tenho 2 respostas. Um é o 4 e o outro é o menos 4. Por quê o 4? Porque 4 vezes 4 é 16. E por que o menos 4? Porque menos 4 vezes menos 4 também é 16. Qual o número que vezes ele mesmo é 81? É o 9 e o menos 9. Qual que é o número que vezes ele mesmo é 100? É o 10 e o menos 10. Qual o número que vezes ele mesmo é 36? É o 6
e menos 6. Qual que é o número que vezes ele mesmo é 9? É o 3 e o menos 3. Qual que é o número que vezes ele mesmo é 4? É o 2 e o menos 2. Qual que é o número que vezes ele mesmo é 49? É o 7 e o menos 7. Qual que é o número que vezes ele mesmo é 64? O 8 e o menos 8. Então, se eu for colocar isso aqui numa reta numérica, como é que ficaria? Vou ver isso aqui de cabeça para baixo assim, ó. Vou pôr uma reta numérica assim. Aqui é o meu 0. Aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, vai embora, tá? Aqui é o 0. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui, ó, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Quem que é o 2? Raiz quadrada de 4. Quem que é o 3? Raiz quadrada de 9. Quem que é o 4? Raiz quadrada de 16. Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos olhar aqui nos negativos? Aqui seria o menos 1, né? Aqui seria o menos 2, aqui seria o menos 3, aqui seria o menos 4. Aqui, ó, raiz quadrada de 1. Então, isso também é menos 1. Raiz quadrada de 4, isso aqui é menos 2. Raiz quadrada de 9, isso aqui é menos 3. Raiz quadrada de 16, isso aqui é menos 4. Porque a raiz tem dois resultados, uma positiva e uma negativa. Então, hoje eu queria que vocês entendessem nessa aula aqui, isso aqui, que para saber raiz quadrada, que raiz quadrada tem dois resultados, um positivo e um negativo, e você vai ter que dominar isso aqui, ó. Você vai ter que saber isso aqui. Por exemplo, se eu perguntar, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Qual que é a raiz quadrada de 0,16? Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo dá 0,16? 0,16. Olha aqui, ó. O 0,4 e o 0,-4. Então aqui, ó. A raiz quadrada de 0,16 tem dois resultados, o 0,4 e o menos 0,4. Por quê? Ora, se eu fizer 0,4 vezes 0,4, nós vamos aprender a fazer essa conta. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 0, 0. E 1 aqui, 1. Tenho vírgula em cima, vírgula embaixo. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Aqui, ó, tem a vírgula aqui, ó. Tem um número e mais um número depois de vírgula, 2. Eu venho daqui para cá, 1, 2, aqui, ó, que deu aqui, ó. 0,16. Esse tipo de conta nós vamos aprender a fazer. E a mesma coisa se eu fizer menos 0,4 vezes menos 0,4. Isso aqui vai dar 0,16 e sinais iguais, mais. Ok? Se eu perguntasse qual é a raiz quadrada do 3.600? Ó, se você sabe que a raiz quadrada do 36 é 6, do 3.600 só pode ser o 60 e o menos 60. Ok? Então, quando puder, vai treinando isso aqui, ó. Isso vai ter que dominar.